Imagine uma praça ao ar livre, lotada de pessoas de todas as idades e condições. O sol ainda nem nasceu completamente, mas um homem já está de pé sobre um pequeno tablado improvisado. Sua voz corta o ar frio da manhã com uma clareza que não depende de microfones. Esse homem é Georg Whitefield. E as palavras que saem de sua boca não são cuidadosamente moldadas para agradar. Elas são afiadas, urgentes, carregadas de vida e verdade. Ele olha para a multidão e declara: Deus nos ordena a nascer de novo, ou estaremos eternamente perdidos. Essa cena aconteceu muitas vezes no século XVIII, mas a sua relevância não se perdeu. Pelo contrário, nunca foi tão necessária. Porque, assim como no tempo de Whitefield, vivemos uma época em que a aparência de fé muitas vezes substitui a fé verdadeira. Em que as estruturas, os métodos e as tradições se tornam mais importantes do que o próprio Evangelho. Não pode ver o reino de Deus. Essa não é uma opção, nem um conselho. É uma condição absoluta. Whitefield pregava essa verdade incansavelmente. Pois sabia que nada é mais trágico do que uma pessoa acreditar que está salva quando, na realidade, nunca passou pela transformação radical que o novo nascimento traz. Hoje, na igreja contemporânea, corremos um risco ainda maior, o de confundir movimento com vida, barulho com avivamento, presença física nos cultos com conversão genuína. Em meio a programas bem elaborados, luzes, música e discursos motivacionais, é fácil esquecer que o chamado de Cristo não é para nos sentirmos melhor, mas para morrermos para nós mesmos e vivermos para Ele. Whitefield não suavizava essa mensagem. Ele dizia: a religião é mais do que uma forma externa, é uma mudança completa do coração. E isso era o que fazia muitos ouvintes chorarem. Outros ficarem indignados, mas ninguém permanecer indiferente. Porque o Evangelho verdadeiro exige uma resposta. Se estamos dispostos a ouvir, essa mesma voz ecoa hoje: voltem ao Evangelho puro. Voltem à mensagem do arrependimento, voltem à vida que nasce do alto. Essa não é apenas uma palavra para líderes ou teólogos, mas para cada pessoa que se chama cristã. Porque, sem um novo nascimento, tudo mais é apenas aparência. Quando olhamos para o cenário da igreja contemporânea, vemos um quadro complexo e, em muitos aspectos, preocupante. É inegável que temos acesso a recursos que gerações passadas não poderiam sequer imaginar. Temos tecnologia para transmitir cultos a milhões de pessoas em tempo real, estruturas confortáveis, ministérios especializados para cada faixa etária e uma infinidade de materiais de ensino disponíveis em segundos. Mas, junto com essas conquistas, surgem perigos que ameaçam a essência do Evangelho. Georg Whitefield viveu em um tempo muito diferente do nosso. Ele não tinha redes sociais, luzes coloridas ou equipamentos de som potentes. Sua plataforma era muitas vezes um campo aberto, uma colina ou as escadarias de um prédio público. E, mesmo assim, milhares de pessoas vinham de longe para ouvi-lo pregar. Por quê? Porque sua mensagem não dependia de artifícios. Era pura, direta e profundamente enraizada na palavra de Deus. Ele pregava sobre a necessidade do arrependimento e do novo nascimento com uma convicção que não deixava espaço para mal-entendidos. Hoje, em muitas igrejas, a mensagem central que Whitefield tanto defendeu tem sido enfraquecida ou até substituída. Há um desejo crescente de adaptar o Evangelho para torná-lo mais atraente ao público moderno. Isso se manifesta em sermões que evitam falar sobre pecado, julgamento ou santidade. E preferem se concentrar em tópicos como autoestima, prosperidade material ou soluções rápidas para os problemas da vida. Embora essas questões possam ter seu lugar, elas nunca devem substituir o chamado central do Evangelho, a reconciliação com Deus por meio de Cristo, mediante o arrependimento e a fé. Whitefield advertia: se você não nasceu de novo, o céu nunca será sua morada. Ele sabia que suavizar essa mensagem era comprometer a eternidade das pessoas. No entanto, a pressão cultural para não ofender tem levado muitos líderes a evitar temas bíblicos essenciais. Outro aspecto preocupante é a busca por status e reconhecimento dentro do ambiente cristão.
Com a popularidade das redes sociais, líderes e ministérios podem rapidamente ganhar visibilidade mundial. Embora essa exposição possa ser usada para o bem, recusava-se a usar sua fama para benefício próprio. Seu foco permanecia em apontar as pessoas para Cristo, não para si mesmo. Além disso, vemos um fenômeno crescente de comercialização da fé. Eventos, conferências, produtos e campanhas muitas vezes são promovidos com mais intensidade do que a própria mensagem do Evangelho. Wittefield pregava gratuitamente em campos abertos, enfatizando que a salvação é um presente de Deus, não um produto a ser vendido. Quando a fé é tratada como mercadoria, ela perde seu caráter transformador e se torna apenas mais um item de consumo. Outro problema significativo é a superficialidade espiritual. Em muitas igrejas, a ênfase está em criar experiências emocionantes que provoquem respostas imediatas, mas que raramente resultam em transformação duradoura. Wittefield sabia que emoções são passageiras e que a verdadeira conversão é evidenciada por uma mudança contínua de vida, afirmando que distorcer a verdade do Evangelho é colocar em risco a salvação das almas. Sem ensino bíblico sólido, os crentes se tornam vulneráveis a falsas doutrinas e ideologias que corroem a fé. Também é notável a perda de ênfase na santidade pessoal. A graça de Deus é muitas vezes mal interpretada como licença para viver de qualquer maneira. Wittefield ensinava que a graça transforma o coração e capacita o crente a viver de forma santa e irrepreensível. Ele via a santidade não como uma opção, mas como uma evidência indispensável de uma fé genuína. Por fim, há o enfraquecimento do compromisso com a missão de evangelizar o mundo. Muitas igrejas estão tão focadas em suas próprias atividades internas que negligenciam o chamado de Cristo para fazer discípulos de todas as nações. Wittefield viajou extensivamente. A tentação de diluir a mensagem, buscar glória pessoal, comercializar a fé, priorizar experiências sobre a verdade, negligenciar a doutrina, abandonar a santidade e esquecer a missão é tão real hoje quanto era no século XVIII. A diferença é que agora esses problemas são potencializados por uma cultura globalizada, pelo imediatismo das redes sociais e pela pressão constante para se adequar aos padrões do mundo. Wittefield nos lembraria que a igreja deve ser um farol de luz, não um espelho da sociedade. Essa realidade nos coloca diante de uma pergunta crucial: estamos dispostos a confrontar esses problemas e voltar à essência do Evangelho? Ou continuaremos a caminhar em uma direção que, embora confortável e popular, nos afasta do chamado de Cristo? Wittefield não hesitaria em responder. Ele nos chamaria de volta ao arrependimento. A palavra de Deus. E não há passagem mais clara sobre a necessidade de transformação espiritual do que João capítulo 3, onde Jesus conversa com Nicodemos. Mas antes mesmo de responder a qualquer elogio, Jesus foi direto ao ponto: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Essa afirmação corta qualquer pretensão de que a religiosidade externa ou o acúmulo de conhecimento seja suficiente para entrar no reino. Jesus coloca o novo nascimento como condição indispensável. George Wittefield pregou sobre esse texto centenas de vezes ao longo de seu ministério. Ele chegou a dizer: Deus me proíbe de subir a qualquer púlpito sem falar do novo nascimento. Para ele, essa não era apenas uma doutrina entre tantas, era o próprio cerne da mensagem cristã. Wittefield sabia que, sem uma transformação radical do coração pelo Espírito Santo, toda prática religiosa é vazia. O contexto de João capítulo 3 revela que até mesmo um homem como Nicodemos, moralmente respeitável, membro do Sinédrio, dedicado à lei, precisava nascer de novo. Isso derruba a ideia de que boas obras, tradição ou posição religiosa possam garantir a salvação. Wittefield enfatizava que o mais moral entre os homens precisa de Cristo tanto quanto o mais vil pecador. No diálogo, Nicodemos se mostra confuso. 6. O novo nascimento não é algo produzido por esforço humano, mas é uma obra sobrenatural de Deus. Wittefield, em seus sermões. Essa fundamentação bíblica contrasta fortemente com certas práticas da igreja contemporânea.
onde muitas vezes se tenta produzir resultados espirituais através de eventos emocionantes ou apelos superficiais. A ênfase de Jesus e de Vitefeld está em algo que vai muito além da emoção momentânea, uma mudança profunda, que se manifesta em arrependimento, fé e santidade de vida. Vitefeld também via no exemplo de Nicodemos uma advertência contra a confiança na tradição religiosa. Ele pregava: milhares descansam em seus batismos e em seus sacramentos, mas nunca conheceram o poder regenerador do Espírito Santo. Essa afirmação, feita há mais de 200 anos, soa surpreendentemente atual. Quantos hoje se apoiam em eventos passados, uma oração feita, uma decisão pública, como se fossem garantias automáticas de salvação, sem evidência de transformação contínua? O apóstolo Pedro reforça essa verdade em sua primeira carta: fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. 1 Pedro 1. 23. O novo nascimento é inseparável da palavra de Deus e da ação do Espírito. Vitefeld se agarrava a isso, proclamando a Escritura com ousadia, confiando que Deus usaria sua palavra para gerar vida nova nos corações. Há ainda outro aspecto que Vitefeld enfatizava: a universalidade da necessidade do novo nascimento. Essa insistência vinha de sua convicção de que o Evangelho não é seletivo. Não importa quem você seja ou o que tenha feito, sem nascer de novo, não há entrada no reino de Deus. Ao observarmos a igreja contemporânea, percebemos que muitas vezes essa mensagem é diluída. Fala-se de crescimento pessoal, de realizações, de bênçãos materiais. Mas raramente se fala da necessidade absoluta de uma mudança de coração operada por Deus. O perigo é formar congregações cheias de pessoas religiosas, mas espiritualmente mortas. Vitefeld advertia: as igrejas podem estar cheias, e ainda assim, o inferno também. Ele também ligava a doutrina do novo nascimento à missão da igreja. Para Vitefeld, pregar o Evangelho sem chamar ao arrependimento e à fé em Cristo era falhar com a própria essência da missão cristã. Ele não media palavras. Um ministro que não prega sobre o novo nascimento é como um sentinela que vê o inimigo se aproximando e não dá o alarme. A fundamentação bíblica, portanto, não nos deixa alternativa. Se quisermos ser fiéis a Cristo, precisamos recuperar a centralidade dessa mensagem. Precisamos pregar, ensinar e viver de modo que o novo nascimento seja claramente entendido e buscado. Isso significa confrontar o pecado, apontar para a cruz, proclamar a graça e depender totalmente da obra do Espírito Santo. Vitefeld compreendia que essa mensagem não seria popular. Ele mesmo enfrentou oposição, foi proibido de pregar em várias igrejas e até ridicularizado publicamente. Mas nada disso fez recuar. Sua confiança estava na promessa de Deus de que sua palavra não voltará vazia. Ele cria, como Paulo escreveu em Romanos 1:16, não envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ao contrastarmos a clareza bíblica com as tendências atuais, percebemos o quanto precisamos de um retorno urgente a essa pregação. Não podemos substituir a mensagem do novo nascimento por palestras motivacionais ou por um cristianismo de conveniência. O próprio Jesus afirmou que é necessário nascer da água e do Espírito para entrar no reino, João 3:5. Qualquer coisa menos do que isso é engano. Vitefeld não pregava o novo nascimento como uma teoria distante, mas como uma realidade viva e necessária para todos que o ouviam. Ministremos louvor ou nos envolvamos em atividades religiosas, ainda estaremos espiritualmente mortos. Se queremos ver a igreja de hoje forte, vibrante e fiel, precisamos começar exatamente aqui. Onde Jesus começou com Nicodemos e onde Vitefeld começou com suas multidões, você deve nascer de novo. Ao considerar os erros mais graves da igreja contemporânea, à luz da mensagem bíblica e da pregação de Georg Vitefeld, não podemos tratá-los como observações superficiais. Precisamos analisá-los com profundidade, buscando compreender não apenas o que está errado, mas por que está errado e quais são as implicações espirituais. Vitefeld não se limitava a apontar problemas, ele os expunha com clareza. Mostrava a raiz e chamava ao arrependimento.
O primeiro ponto central é a perda da pregação do evangelho puro e simples. Hoje, em muitos púlpitos, há uma tendência de evitar temas considerados duros ou ofensivos para não afastar o público. O pecado, a necessidade de arrependimento. Essa inversão de prioridades, de proclamar a verdade para satisfazer expectativas humanas, enfraquece a igreja e compromete a sua missão. O segundo ponto é a busca desenfreada por status e reconhecimento. Em tempos de redes sociais e plataformas digitais, líderes religiosos podem se tornar celebridades, medindo sucesso por número de seguidores ou pela visibilidade de seus eventos. Vitterfield, mesmo atraindo multidões, recusava-se a usar sua fama para benefício pessoal. Ele advertia: o verdadeiro ministro se esconde atrás da cruz. A igreja, quando coloca o prestígio acima da fidelidade, corre o risco de transformar o ministério em autopromoção, criando uma cultura de competição e vaidade que divide em vez de unir. O terceiro ponto é a comercialização da fé. Conferências, shows gospel, venda de produtos e arrecadações constantes podem até ter aparência de zelo, mas frequentemente deslocam o foco da salvação gratuita em Cristo para uma lógica de mercado. Vitterfield pregava em campos abertos, sem cobrar ingresso, enfatizando que a salvação é dom de Deus. Ele afirmava: Cristo não foi pregado para ser vendido, mas para ser dado livremente a todos. O quarto ponto é a espiritualidade superficial. Cultos que priorizam experiência emocional intensa, mas negligenciam ensino profundo, produzem crentes frágeis. Uma fé baseada apenas em momentos de êxtase não resiste às provações, e a igreja se torna dependente de estímulos constantes para manter seus membros motivados, em vez de discipulá-los para a maturidade. O quinto ponto é a falta de discernimento doutrinário. Vitterfield lutava contra doutrinas distorcidas que ameaçavam o evangelho. Quando muitas igrejas relativizam verdades centrais para se tornarem relevantes, o resultado é um evangelho adulterado que não salva. Ele dizia: um evangelho diluído é veneno para a alma. O sexto ponto é a negligência da santidade pessoal. Vitterfield não concebia a graça como desculpa para o pecado. Ao contrário, ensinava que a graça nos capacita a viver de forma santa. O sétimo ponto é a falta de compromisso com a missão evangelística. Vitterfield cruzou oceanos, percorreu cidades e pregou para qualquer pessoa disposta a ouvir, pois entendia que o evangelho é para todos. Ele dizia: o mundo é a minha paróquia. Já na igreja contemporânea, é comum que a evangelização se restrinja a poucos eventos anuais, enquanto a maioria dos esforços e recursos é direcionada para atividades internas. Isso cria uma comunidade fechada, voltada para si mesma, esquecendo que o mandato de Cristo é ir e fazer discípulos de todas as nações. Esses 7 pontos não são problemas isolados, eles se interligam e se reforçam mutuamente. A espiritualidade superficial cria um público que prefere entretenimento à instrução. A falta de discernimento doutrinário permite que heresias se infiltrem sem resistência. A negligência da santidade pessoal corrói a credibilidade da igreja. E a ausência de compromisso missionário fecha as portas para o avanço do reino. Vitterfield enfrentou problemas semelhantes em sua época. Pregadores que diluíam a mensagem para atrair multidões. Ele respondia a tudo isso com pregação fervorosa, ensino bíblico sólido e exemplo de vida. Sua estratégia não era inovar por inovar, mas retornar ao que é eterno: a palavra viva de Deus e o poder transformador do Espírito Santo. Cada um desses pontos centrais exige não apenas diagnóstico, mas também arrependimento e mudança prática. Recuperar a pregação pura significa voltar a proclamar Cristo crucificado como única esperança. Rejeitar a busca por status requer humildade deliberada. Combater a comercialização da fé implica resistir à tentação de transformar o ministério em negócio. Profundidade espiritual vem de discipulado consistente. Discernimento doutrinário nasce do estudo diligente das Escrituras. Santidade pessoal se cultiva por meio de obediência diária. E o compromisso missionário é renovado quando lembramos que fomos enviados para ser luz no mundo. Vitterfield não deixaria de confrontar a igreja de hoje com essas verdades. Ele não suavizaria a linguagem para evitar desconforto.
seu amor pelas almas era maior do que qualquer desejo de agradar. Por isso, sua pregação continua a ecoar como um chamado urgente. Voltem à essência, voltem ao primeiro amor, voltem ao Evangelho puro. Ao aprofundarmos a análise de cada um desses pontos centrais, percebemos que eles não são apenas falhas de gestão ou preferências teológicas divergentes, são sintomas de um problema espiritual mais profundo, o afastamento da Igreja de sua fonte de vida, que é Cristo. Wittefield entendia que qualquer reforma verdadeira na Igreja precisava começar pela restauração da mensagem do Evangelho e pelo arrependimento sincero do povo de Deus. Quando falamos da perda da pregação do Evangelho puro, não estamos sugerindo que todo sermão precise ter o mesmo formato ou estilo, mas que a substância jamais mude. Wittefield pregava com palavras simples e diretas, sem rodeios, mas profundamente enraizadas na Escritura. Ele dizia: se você pregar Cristo, o Espírito de Deus fará o resto. Hoje, muitas mensagens têm tanto conteúdo humano que a voz de Deus mal pode ser ouvida. Isso não é apenas ineficaz, é perigoso, porque oferece uma falsa sensação de segurança espiritual. A busca por status e reconhecimento é ainda mais insidiosa porque pode se disfarçar de zelo ministerial. Eventos grandiosos, plataformas midiáticas e títulos honoríficos podem parecer avanços para o reino, mas frequentemente alimentam o ego mais do que glorificam a Deus. Wittefield, apesar de sua fama, permanecia consciente de sua pequenez diante de Deus. Ele declarava: que eu possa ser nada, para que Cristo seja tudo. Essa postura é um antídoto poderoso contra a vaidade ministerial e um lembrete de que o sucesso verdadeiro é medido pela fidelidade, não pela popularidade. A comercialização da fé também tem consequências devastadoras para o testemunho da Igreja. Quando o culto se torna um produto e o fiel um consumidor, a relação entre Deus e o homem se transforma em uma transação. Wittefield sabia que a salvação não era uma mercadoria e que o ministério não deveria ser conduzido como um negócio. A espiritualidade superficial produz crentes que dependem de estímulos constantes, mas não possuem raízes profundas. Jesus advertiu sobre isso na parábola do semeador, descrevendo aqueles que recebem a palavra com alegria, mas caem diante das dificuldades porque não têm raiz. Mateus 13, 2.20-21. Wittefield investia tempo em ensinar, discipular e exortar para que a fé não fosse apenas uma emoção passageira, mas um compromisso vitalício. Ele alertava: a religião que não transforma a vida não salvará a alma. A falta de discernimento doutrinário é talvez uma das maiores ameaças à Igreja, porque corrói a verdade de dentro. Wittefield combatia com firmeza qualquer ensino que distorcesse o Evangelho, não importando quão popular fosse. Ele dizia: um erro pequeno na doutrina pode levar a um grande desvio na prática. No contexto atual, onde ideias relativistas e sincretismo religioso se infiltram facilmente, a vigilância doutrinária não é opcional, é vital. A negligência da santidade pessoal também tem raízes profundas. Muitos veem a santidade como legalismo ou como algo inalcançável, mas Wittefield ensinava que ela é fruto da graça. A santidade é o vestido de gala para o banquete eterno, dizia ele. Quando a santidade é desprezada, a Igreja perde autoridade moral diante do mundo e a luz do testemunho se apaga. Por fim, a falta de compromisso missionário revela que a Igreja perdeu de vista o coração de Deus. Wittefield percorria grandes distâncias. Enfrentava intempéries e oposição porque acreditava que cada alma valia o esforço. Ele afirmava: melhor morrer em campo pregando Cristo do que viver confortável em silêncio. Hoje, enquanto muitos se contentam com a membresia estável e programas internos, bilhões ainda não ouviram o Evangelho. Isso não deveria nos deixar em paz. Esses pontos, quando ignorados, a falta de santidade afeta o testemunho missionário, e a ausência de missão mantém a Igreja voltada para si mesma. Wittefield não veria isso como problemas isolados, mas como sintomas de um desvio coletivo que só pode ser corrigido com arrependimento e retorno à palavra. O legado de George Wittefield revela caminhos seguros e profundos para a vida cristã. Ele nos ensina a manter a cruz como eixo de toda a mensagem e instrução, a cultivar espírito humilde,
consciente de que toda habilidade procede do Senhor. Mostra também a necessidade de afastar qualquer interesse material que possa manchar a pureza do anúncio, servindo com sinceridade e amor. Incentiva a preservar a integridade da fé por meio de ensino sólido e contínuo, a expressar santidade de forma visível, de modo que o testemunho fale tanto quanto as palavras. Sua vida era uma demonstração prática dessas prioridades. Wittefield pregava com intensidade porque sabia que o tempo era curto e a eternidade era real. Ele não se deixava distrair por controvérsias irrelevantes ou por disputas de poder, sua atenção estava sempre voltada para a salvação das almas. Aplicar esses princípios hoje exigirá coragem. Muitas igrejas terão que abrir mão de práticas populares, mas espiritualmente vazias. Líderes precisarão escolher a verdade em vez da aprovação pública. Membros terão que assumir responsabilidade pessoal por seu crescimento espiritual e pela obra missionária. Isso não será fácil. Mas Wittefield nos lembraria que o caminho de Cristo nunca foi o mais confortável, apenas o mais necessário. Em última análise, todos esses pontos centrais se resumem a uma pergunta que Wittefield faria sem hesitar: você nasceu de novo? Porque, se a resposta for não, nenhum programa, evento, emoção ou tradição será suficiente. E, se a resposta for sim, então a vida deve refletir essa transformação em todas as áreas, no púlpito, nas finanças, no lar, no trabalho, no testemunho. Essas verdades, proclamadas com ousadia no século XVIII, continuam sendo remédio para a doença espiritual do século XXI. Não há outra estratégia mais eficaz do que voltar à simplicidade e ao poder do Evangelho, confiar no Espírito Santo e viver de maneira que Cristo seja claramente visto em nós. Ignorar os pontos centrais que acabamos de analisar não é algo sem custo. A história, tanto no nível individual quanto no coletivo. A primeira consequência é o enfraquecimento espiritual. Quando a pregação perde sua pureza e a doutrina é diluída, a igreja perde sua força interior. Wittefield dizia: uma igreja sem o Espírito é como um corpo sem alma. Sem a ação transformadora do Espírito Santo, o culto se torna mera formalidade, e a vida cristã, apenas rotina vazia. É possível manter programas, estruturas e eventos, mas sem poder espiritual real para mudar corações. Em segundo lugar, vem a confusão moral. A falta de discernimento doutrinário leva inevitavelmente à perda de referências éticas claras. Se a palavra deixa de ser a autoridade suprema, outros padrões, culturais, políticos ou pessoais, ocupam seu lugar. Foi por isso que Wittefield alertou: quando a verdade cai, o erro reina. Uma igreja confusa em sua doutrina será igualmente confusa em sua prática. A terceira consequência é a perda de credibilidade diante do mundo. Quando líderes e membros vivem de maneira incoerente com o Evangelho, a mensagem perde sua força. Wittefield entendia que o testemunho é um dos maiores instrumentos de evangelização, mas também pode ser um dos maiores obstáculos se for negativo. A hipocrisia, a comercialização da fé e a busca por status minam a confiança de quem está de fora. Outra consequência grave é a esterilidade missionária. Uma igreja que se volta para si mesma, investindo mais em seu conforto do que na salvação de almas, rapidamente se torna irrelevante para o propósito de Deus. Jesus advertiu em João 15:06, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e o apanham, lançam no fogo e queimam. Wittefield aplicava esse texto à igreja que não dá fruto, ela perde seu propósito e se torna inútil para o reino. Além disso, existe o perigo do engano eterno. Talvez essa seja a consequência mais séria de todas. Quando pessoas são levadas a crer que estão salvas apenas por causa de um ato externo, de um sentimento momentâneo ou de uma tradição, sem jamais terem nascido de novo, o resultado é trágico. Wittefield advertia: o inferno estará cheio de pessoas que foram religiosas, mas nunca regeneradas. A falsa segurança é mais perigosa do que a ignorância, porque impede que a pessoa busque a salvação genuína. O afastamento da santidade também gera corrupção interna. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará.
Wittefield ecoava essa advertência, lembrando que a graça que perdoa é a mesma que transforma. E que não há verdadeiro perdão sem mudança de vida. Na esfera social, o enfraquecimento da Igreja resulta em declínio cultural. Ao longo da história, comunidades onde a fé cristã perdeu seu vigor moral e espiritual rapidamente viram a ascensão de ideologias e práticas contrárias à palavra de Deus. Wittefield via a pregação como um freio contra a decadência moral, pois acreditava que quando a Igreja é fiel, ela influencia positivamente a sociedade. Mas quando ela falha, a corrupção se espalha mais rapidamente. A comercialização da fé traz ainda desconfiança e cinismo. Quando as pessoas percebem que a Igreja parece mais interessada no bolso do que na alma, elas se afastam. Wittefield combatia duramente qualquer prática que desse essa impressão. Ele sabia que o evangelho gratuito é um sinal poderoso da generosidade de Deus, e que vendê-lo é trair a sua essência. A superficialidade espiritual, por sua vez, produz cristãos imaturos. Esses crentes não conseguem lidar com provações. Wittefield insistia que o discipulado sério era a única forma de garantir uma fé resistente. Quando a Igreja perde seu foco missionário, também perde a alegria e o vigor. Wittefield experimentava uma satisfação profunda ao ver almas sendo salvas, mesmo quando enfrentava oposição. Ele dizia: não há prazer maior na terra do que ver um pecador vindo a Cristo. Uma igreja que deixa de evangelizar perde esse prazer e, com o tempo, entra em um estado de apatia espiritual. Se essas consequências não forem tratadas, o resultado final é o juízo de Deus sobre a igreja infiel. No livro de Apocalipse, Jesus adverte as igrejas de Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes por sua falta de amor, tolerância ao pecado e complacência. Em alguns casos, ele ameaça remover o candeeiro, símbolo de sua presença e aprovação. Wittefield acreditava que essa advertência não era apenas histórica. Quando se afastava do Senhor, sofria derrotas, cativeiro e humilhação. No Novo Testamento, Ananias e Safira foram julgados imediatamente por sua hipocrisia, Atos 5. Esses episódios mostram que Deus leva a sério a santidade e a fidelidade de seu povo. Wittefield não pregava sobre essas consequências para espalhar medo, mas para despertar a consciência. Ele sabia que só quando entendemos o perigo é que buscamos o socorro. Sua motivação era o amor pelas almas e o desejo de ver a igreja viva e fiel. Ele pregava com lágrimas nos olhos, implorando que as pessoas não desperdiçassem a oportunidade de se voltar para Cristo. Hoje, precisamos dessa mesma urgência. Não podemos tratar a diluição do Evangelho, a busca por status, a comercialização da fé, a superficialidade, a falta de discernimento, a negligência da santidade e a ausência de missão como problemas secundários. Eles são sinais de que algo vital está errado. E se não houver arrependimento, as consequências virão, assim como vieram no passado. A boa notícia é que Deus ainda oferece graça. Em 2 Crônicas 7:14 lemos: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Wittefield cria firmemente nessa promessa. Ele acreditava que, mesmo nos tempos mais sombrios, Deus podia enviar um avivamento se seu povo se voltasse para ele com sinceridade. Portanto, esta advertência não é apenas um alerta, mas também um convite. É um chamado para acordar, para avaliar onde estamos e para agir antes que seja tarde. A questão não é apenas o que está em jogo para a reputação da igreja, mas o destino eterno das almas. Wittefield pregaria isso hoje com a mesma paixão de séculos atrás: não se acomode. Não aceite um cristianismo sem poder, não ignore os sinais de decadência. As consequências são reais, mas a graça de Deus é maior para aqueles que se arrependem e se voltam para Ele. Diante de tudo que vimos até aqui, não há espaço para indiferença. A palavra de Deus não foi pregada para ser admirada à distância, mas para provocar resposta imediata. George Wittefield entendia isso profundamente. Ele não se contentava em informar, ele implorava, exortava, chorava diante de suas audiências, chamando-as a se reconciliar com Deus enquanto havia tempo.
O convite que ecoa hoje é o mesmo que Wittefield proclamava no século XVIII. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Marcos 1h15. Não como uma formalidade religiosa, mas como um ato de entrega total. O arrependimento bíblico não é apenas sentir remorso, é mudar de direção. Abandonar o pecado e voltar-se para Cristo com fé sincera. Talvez você tenha ouvido o Evangelho por muitos anos, tenha participado de cultos, cantado hinos, servido em ministérios, mas nunca experimentou o novo nascimento. Wittefield alertava: não confunda conhecimento de Cristo com conhecer a Cristo. Há uma diferença imensa entre saber fatos sobre Jesus e ter um relacionamento vivo com Ele. Hoje, o chamado é para que você examine sua própria vida à luz da palavra. Paulo escreveu em 2 Coríntios 13. 5. Examinem-se para ver se vocês estão na fé, provem a si mesmos. Não aceite respostas superficiais. Pergunte a si mesmo: minha vida foi transformada? O pecado que antes me dominava ainda reina sobre mim? Tenho fome e sede de Deus? Se a resposta é não, então é hora de buscar a obra regeneradora do Espírito Santo. Este convite não é apenas para indivíduos, mas também para igrejas inteiras. Congregações que se acomodaram precisam redescobrir o zelo missionário, a centralidade da cruz e o compromisso com a santidade. Wittefield via o arrependimento corporativo como chave para o avivamento. Ele dizia: quando a igreja se arrepende, o mundo presta atenção. Responder a este chamado exige humildade. Humildade para admitir que precisamos de mudança. Humildade para confessar pecados ocultos, para pedir perdão, para abrir mão de práticas que entristecem o Espírito Santo. E também exige coragem. Coragem para romper com padrões culturais que enfraquecem a fé. Coragem para viver de forma diferente. Coragem para proclamar a verdade mesmo quando ela não é popular. Talvez você se pergunte: o que devo fazer agora? A resposta é simples, mas profunda: volte-se para Cristo de todo o coração. Ore com sinceridade, reconheça sua necessidade dele, peça que o Espírito Santo opere em você aquilo que você não pode produzir sozinho. Leia a palavra com fome, buscando não apenas informação, mas transformação. Conecte-se a uma comunidade que valorize a verdade bíblica e a prática da santidade. Wittefield lembrava que o novo nascimento sempre produz frutos visíveis. Uma fé que não muda seu comportamento não salvará sua alma. Para aqueles que já nasceram de novo, este convite é um chamado à renovação. Talvez você esteja espiritualmente cansado, distraído ou desanimado. Volte ao primeiro amor. Lembre-se de quando Cristo era mais precioso que qualquer outra coisa. Lembre-se das orações fervorosas, do desejo de servir, da alegria em falar de Jesus. Essas coisas não precisam ficar no passado. O mesmo Espírito que lhe deu vida nova pode reacender a chama. Este também é um momento para decisões concretas. Não basta sentir-se tocado, é necessário agir. Se há pecados a serem abandonados, abandone-os hoje. Se há reconciliações a serem feitas, procure a pessoa hoje. Se há compromissos a serem assumidos na obra de Deus, assuma-os hoje. Wittefield dizia: o diabo não se importa com boas intenções, ele teme ações que glorificam a Cristo. O chamado de Cristo é urgente porque o tempo é curto. Não sabemos quantos dias nos restam, nem quantas oportunidades teremos de ouvir e responder ao Evangelho. Hebreus 3h15 nos adverte: hoje, alimente o rebanho com a palavra pura, guie-o pelo exemplo e proteja-o de falsos ensinos. Wittefield lembrava que um pastor fiel presta contas não apenas pelo que pregou, mas também pelo que deixou de pregar. Se você é membro de uma igreja, entenda que o avivamento não começa lá em cima com os líderes apenas. Ele começa em cada coração que decide buscar a Deus com sinceridade. Ore por sua igreja, sirva com alegria, proclame o Evangelho onde estiver. Wittefield via cada cristão como um missionário em potencial. Agora é o momento de responder. Não com promessas vazias, mas com entrega genuína. A salvação é dom de Deus. Este convite não é para que você se torne mais religioso, mas para que tenha vida, vida abundante, vida eterna, vida em Cristo.
Jesus disse em João 10:10: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa promessa é para todos os que se voltam para Ele em fé. Witterfeld, se estivesse aqui, terminaria com uma súplica calorosa: não adie. Não saia deste momento sem ter certeza de que sua alma está segura em Cristo. Não permita que o ruído do mundo abafe a voz do Espírito. Hoje é o dia da salvação. Ao chegarmos ao fim desta reflexão, é impossível não sentir o peso e a urgência do que foi dito. A mensagem que atravessa séculos, ecoando da pregação fervorosa de Georg Whitefield, continua tão viva hoje quanto no século XVIII. A Igreja precisa voltar ao Evangelho puro, ao chamado inegociável do novo nascimento, à centralidade de Cristo e à fidelidade à palavra. Olhamos para os erros da Igreja contemporânea, a diluição da mensagem, a busca por status, a comercialização da fé, a superficialidade espiritual, a falta de discernimento doutrinário, a negligência da santidade pessoal e a perda de foco missionário, e percebemos que eles não são apenas desafios administrativos ou preferências de estilo. São sinais de um afastamento perigoso do coração do Evangelho. Whitefield não pregava para entreter, mas para transformar. Chamava pecadores ao arrependimento e santos ao compromisso renovado. Ele sabia que a eternidade estava em jogo e pregava como um homem que acreditava nisso de todo o coração. A conclusão, portanto, não é apenas um resumo, mas um apelo final. É hora de agir. É hora de responder. É hora de decidir quem ou o que governará nossa vida e nossa igreja. Não podemos continuar caminhando na inércia espiritual, esperando que as coisas mudem por si mesmas. O chamado de Cristo exige entrega total. Se você, ao longo desta mensagem, essa é a porta de entrada para o reino e não há outro caminho. Se você já nasceu de novo, mas reconhece que se desviou, que perdeu o primeiro amor, volte-se para ele hoje. Arrependa-se de qualquer acomodação, de qualquer compromisso dividido, de qualquer pecado não confessado. Busque de novo a presença de Deus com intensidade e disposição para obedecer. E se você é líder, lembre-se, Deus o colocou como atalaia para proteger e guiar o povo. Pregue a palavra com fidelidade, não importando as pressões externas. Whitefield dizia: prefiro ser fiel a Deus e desapontar os homens do que agradar aos homens e trair a Deus. Este é o momento de tomar decisões que mudem a trajetória da sua vida e, talvez, da sua comunidade inteira. Decida buscar santidade, viver com integridade, proclamar o Evangelho sem vergonha. Decida investir tempo e recursos na obra missionária. Decida ser luz em meio às trevas. Sua família refletirem sobre essas verdades. O avivamento começa quando uma chama é acesa em um coração e se espalha para outros. E, finalmente, faça um compromisso diante de Deus. Não perca a oportunidade que está diante de você agora. Responda ao chamado. Viva o Evangelho.